Olá pessoal, aqui é a professora Daiane. Nessa aula nós vamos falar sobre casos de uso. Nós vamos continuar com um exemplo do sistema de reserva de equipamentos para uma escola. Nós trabalhamos o levantamento de requisitos, que nós fizemos em aula anterior, tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais. A próxima etapa, então, pensando na modelagem desse sistema, é a elaboração dos casos de uso e depois nós vamos utilizar o documento de requisitos, porque aqui as características e funcionalidades do sistema estão sintetizadas nesse documento, e é com base nele que nós vamos elaborar os casos de uso. E então, a partir disso, nós vamos usar um template, aqui eu escolhi um template que nós temos o nome do caso de uso, pré e pós-condições. Aqui eu vou colocar o requisito, ou os requisitos que estão associados a esse caso de uso, fluxo principal, fluxo alternativo e, eventualmente, variantes, tá? Mas acho que desde que nós vamos trabalhar, vai ter um que vai ter variante. Vou deixar sem, no momento oportuno eu coloco, tá? Então vamos. Então, com base nesse nosso documento de requisitos, vamos começar com um caso de uso bem simples, depois a gente vai evoluindo. O caso de uso mais simples aqui que eu considero é o de categoria, tá? Então eu vou até copiar aqui esse requisito, tá? Que é o requisito número 3. Então aqui em requisitos associados, eu já vou colocar aqui número 3, porque é um dos requisitos associados a esse caso de uso. Então no caso de uso, que vai se chamar cadastrar categoria, nós vamos considerar, né, como pré-condição que o usuário se autenticou no sistema e escolheu a opção cadastrar categoria. Tá? Então, nós vamos deixar, né, isso como uma pré-condição. Nós vamos começar esse caso de uso a partir do momento que ele já escolheu essa opção de cadastrar categoria. A parte de autenticação está anterior a isso, tá? E como pós-condição do caso de uso, aquilo que é verdade depois que o caso de uso se encerra é a categoria cadastrada. Ok. Então, o que nós temos como fluxo principal? Vamos usar aqui a numeração. E nós temos como fluxo principal, né? O requisito diz: o sistema deve permitir o cadastro de categoria com os seguintes dados: código, tá? Um código único para cada categoria e nome. Então, como que a gente vai pensar, né, em fazer isso? No cadastro de uma categoria com um código único e esse nome. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos que pensar que esse código único, ele é uma informação que vem do sistema para o usuário, tá? O sistema é que trata esses códigos únicos, ele que gera esses códigos, não é uma mensagem do sistema para o usuário. Agora, o nome da categoria é uma informação do usuário para o sistema. Então, nós precisamos de dois passos aqui no caso de uso para gerenciar essas duas características. Então, vamos começar assim, ó. A partir do momento que a pessoa escolheu a opção de cadastrar a categoria, então vamos colocar assim, ó, o sistema mostra o código único gerado para a nova categoria. Então, o próximo passo é: o usuário informa o nome da nova categoria. Depois que ele informa o nome da nova categoria, nós já podemos inserir aqui mesmo, adicionar, né, e confirma o cadastro. Depois, o sistema mostra uma mensagem confirmando o cadastro. Então, o usuário confirma, né, que ele está fazendo o cadastro daquela categoria e o sistema mostra uma mensagem de categoria aceita, confirmando o cadastro, algo do tipo, e fim do caso de uso. Vamos pensar o que pode dar errado, o que pode ter de exceção aqui. Não vejo nada de exceção aqui, tá, pessoal? Nesse requisito aqui, nós não temos nada de exceção. Mas vamos voltar lá no nosso caso, no nosso documento de requisitos, para ver se tem mais alguma coisa? Olha só o nosso requisito 4, gente. O sistema deve permitir o cadastro de categoria pai. Opa, nós temos então dois requisitos, tá? Então já vou adicionar aqui requisitos 3 e 4, relacionados a esse nosso caso de uso cadastrar categoria, tá? Então existe uma categoria pai, que ela não necessariamente é obrigatória. Nem toda categoria ela vai ter uma categoria pai, mas se tiver, eu preciso permitir que isso seja informado, tá? Então aqui, onde o usuário informa o nome da nova categoria, a gente pode fazer uma exceção aqui, tá, pessoal? Uma exceção. Categoria pai. A gente pode chamar essa nossa exceção, né? Uma exceção categoria pai. E como a gente vai tratar essa exceção? O usuário informa a categoria pai. Será que é isso? Será que é assim? Ele informa qual que é? Olha só, pessoal, aqui entra algo muito importante. Não é assim só o usuário informa. Vamos pensar na dinâmica do sistema. Como funciona a ideia de uma categoria pai? Eu estou cadastrando uma categoria e eu quero associá-la como se ela fosse inferior a uma outra categoria. Logo, essa outra categoria precisa já estar cadastrada. E, para eu escolher essa outra, o sistema tem que listar essas anteriores para mim, as que já estão cadastradas. Então, não é o usuário simplesmente informar qual é a categoria pai. O primeiro passo aqui tem que ser: o sistema mostra as categorias cadastradas. E então, o usuário busca e escolhe a categoria pai e confirma a associação entre elas, né, entre uma e outra, tá? Olha só, isso é muito importante. Toda vez que a gente tiver algo assim, tem que tomar esse cuidado, né? Colocar que o sistema mostra algo, aí o usuário escolhe, confirma, tudo bem?
E aí, qual que é o próximo passo? O último passo de um cenário alternativo, tá? É o que vai ser feito depois que ele finalizar, né, esse tratamento alternativo aqui. Então, nós estávamos aqui no passo 2, imaginamos aqui que o usuário informou o nome da categoria e ele queria fazer mais alguma coisa, veio para o cenário alternativo, informou a categoria pai e ele tem que voltar para onde, tá? Para que momento? A gente vai pedir para ele voltar lá para o passo 3, que é onde o sistema mostra a mensagem confirmando o cadastro, tá, gente? Então, a gente vai fazer voltar para o caso de uso principal. Então, retorne ao passo 3, tá? Como se ele estivesse continuando. Opa, retorne ao passo 3, como se ele estivesse continuando mesmo. E aqui eu vou indentar para frente para dizer que tá bem à direita, tudo bem? Então aqui eu posso apagar esses requisitos, porque eu já os relacionei, tá? Aqui em cima em requisitos 3 e 4. E, ao meu ver, esse caso de uso está finalizado. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Obrigada.